Vamos iniciar o nosso estudo, sequência do capítulo 14, Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhes e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Irmãos, é sempre bom considerarmos as circunstâncias em que a história da vida do Senhor e as passagens, elas foram narradas e depois escritas, porque nós estamos aqui diante do momento em que o Senhor fez a ceia com os seus discípulos. E a ceia, como nós sabemos, era parte da comemoração da Páscoa judaica. E nós, como cristãos, temos em nossos dias vários tipos de práticas de ceias, que entre nós, nas nossas igrejas, acabou que fizeram da ceia uma coisa que ela nem sempre é. Primeiro, o Senhor aqui na instituição da ceia, como eles dizem, Ele está falando aqui sobre o corpo da igreja e está falando aqui sobre o Novo Testamento. A ceia, naquele tempo, foi uma reunião do Mestre com os seus discípulos, que mais tarde seriam os apóstolos. Nos nossos dias, a ceia tem sido transformada num ritual, aonde também se distribui pedaços de pão. Algumas igrejas servem vinho, outros servem suco de vinho, suco de uva, parece um vinho sem álcool. Outros servem refrigerante e tantas outras coisas, como a gente vê. Nós temos muitas igrejas no nosso Brasil, e quase todas essas igrejas,
elas não têm diretrizes, excetuando as igrejas tradicionais protestantes. A maioria das comunidades evangélicas não possui uma diretriz, e cada pastor desenvolve conforme lhe ensinaram, conforme ele acha que deve fazer a tal ceia. E para nós que somos novos cristãos, para nós que procuramos saber como funcionava a igreja primitiva, Paulo fala da ceia, mas ele fala de uma reunião onde as pessoas iam congregar e conversar sobre o Evangelho, e sobre a igreja, e sobre o Novo Testamento. Mas já no tempo de Paulo havia abusos, porque algumas pessoas acabavam indo participar da reunião apenas para comer, o que fez com que Paulo escrevesse algumas instruções a respeito de como nós devemos nos comportar quando vamos a um lugar onde é servida comida. Ele diz que nós precisamos comer em casa para não chegar com fome e comer na frente dos irmãos. Nós precisamos honrar uns aos outros, né? Então, nos nossos dias, as ceias, elas são feitas de diversas maneiras. E algumas comunidades não permitem que pessoas que sejam separadas, por exemplo, participem da ceia. Outros que tiveram pecados graves, ou que não foram batizados nas águas, não podem participar da ceia. Isso gera uma quantidade enorme de reclamações, de controvérsias. E nós, o que temos a dizer a respeito? A ceia não pode ser uma reunião de pessoas supostamente que estão dentro da justiça de Deus. Porque nós somos justificados pela fé que temos em Jesus. Não é por nenhuma outra coisa. E quem pode dizer que uma pessoa que foi separada, ou que é separada, que vive sozinha, ou que mora com alguém, não está mais justificada diante de Deus do que o outro que teve uma vida supostamente sem esse tipo de delito? Quem é que pode garantir? Não é? Então, a igreja do Senhor precisa se renovar no sentido de compreender que a ceia é uma reunião, é uma assembleia que regularmente se faz para nós lembrarmos de Jesus, lembrarmos do Evangelho, conversarmos sobre a igreja e comermos algumas coisas, né? Na ceia pode-se cantar, pode-se louvar, pode-se orar, pode ser ministrada a palavra, mas é como uma reunião dos irmãos, uma reunião caracterizada por certa informalidade, que pretende congregar a igreja, não tem outra finalidade. Não há nada especial no pão que se serve, nos pedaços de pães, ou numa taça de suco de uva, como se houvesse naquele pão, naquele vinho, alguma coisa muito especial. Lembramos que na Igreja Católica também é feito de maneira semelhante. As pessoas acham que ali está o corpo de Cristo, ali está o sangue de Cristo, sem compreender que o que o Senhor quis dizer que nós precisamos repartir as nossas coisas, não só os bens materiais, mas os bens espirituais, com os nossos irmãos. Este é o corpo do Cristo, né? Este é o pão que nós precisamos repartir. Não se trata de um pão qualquer, de um pedaço de pão, tá bem? E o vinho, não falava o Senhor do vinho que nós podemos comprar na mercearia, ou do suco de uva, seja o que for. O Senhor falava do Novo Testamento, que era o sangue que havia sido derramado por Ele para a remissão dos nossos pecados. É isso que a igreja precisa ter em mente. E como é que nós vamos impedir alguém que nós achamos que fez uma coisa errada de participar da ceia? Não é possível. É evidente que cada igreja, cada comunidade, pastor, é livre para fazer como quiser. Mas vamos entender a igreja e a ceia de uma forma um pouco diferente, dessa forma legalista que nós vemos, geralmente nas igrejas evangélicas, né? Tem um pessoal que supostamente pensa ser escolhido, puro, salvo, justo e tudo mais. Isso não tem nada a ver com Jesus, nem com o Evangelho. O Evangelho diz que a igreja é um lugar onde se reúne
os pecadores que se arrependem e querem ter uma vida nova. Como impedi-los de fazer parte da ceia? Não é? A igreja pode ter o corpo de membros. Igrejas grandes, igrejas movimentadas, têm um público flutuante. São pessoas que vêm fazer visitas, mas que não fazem parte do corpo da igreja. O corpo da igreja precisa ser definido. Ou seja, nós temos que ter aqueles que nós sabemos fazer parte da comunidade, e aqueles que frequentam apenas e se beneficiam dos bens de Deus. Separar essas duas coisas é fundamental. A ceia é para os irmãos do corpo da igreja. Os que quiserem participar do corpo da igreja só devem se inscrever, e conforme cada comunidade passará por um período de experiência para saber se ele conhece bem, se ele se dá bem com o pessoal da igreja e a igreja com ele. Dando tudo certo, ele passa a ser um irmão, passa a gozar também da liberdade de estar na ceia ou participar de qualquer outra reunião ou assembleia da igreja, tá bem? Os irmãos entenderam até aí? Ter o cuidado de não transformar a ceia numa coisa que supostamente ali acontece algo diferente do que acontece nos outros dias. Os homens fizeram isso da ceia do Senhor. Tá bem? Lembrando sempre que a ceia era ligada à Páscoa, né? Sempre ligada ao evento da Páscoa. Por isso o Senhor ceou com seus discípulos. Alguma pergunta sobre este tema, sobre esta questão? A questão da ceia? Pois não, irmão? Sim, uma vez por ano, na época da Páscoa, pelo menos entre os judeus. E na época de festas que eles faziam, também havia eventos semelhantes, né? Mas essa ceia especialmente era feita junto com a Páscoa, com a festa da Páscoa, que comemorava a saída do povo do Egito. Na ceia se sacrificava um cordeiro, né? O cordeiro era sacrificado e depois ele era também comido na Páscoa, né? Então era assim que eles faziam. É bem diferente para nós que não comemoramos a saída do Egito, né, entre os cristãos. Palavra é pão da vida, né? É água da vida. Eu acredito que a gente vai na igreja para se alimentar da palavra de Deus, que é o pão da vida, sem dúvida. Mas a ceia precisa ser feita na igreja, para que os irmãos tenham a oportunidade de congregar, conversar, conviver. Ceia é convivência. Nos nossos dias é importante, porque temos uma vida muito corrida, todos nós, e temos pouco tempo para estar juntos. Se nós pudermos promover a cada mês ou 2 meses um encontro de irmãos, né, uma ceia, é bom, faz bem para a comunidade. Mais alguma pergunta dos irmãos? Acréscimos? Podemos avançar? Bom, nós vemos aqui que o nosso apóstolo Pedro, ele tinha uma certa intimidade com Jesus. Parece que ele era aquele que mais falava com o Senhor, pois ele era mais velho do que os outros, e era como um porta-voz, né, dos discípulos. Nós vemos em quase toda a leitura evangélica, dos evangelhos, nós vemos Pedro sempre em destaque, ele conversando com o Senhor puxando a orelha dele, ele intercedendo e coisas assim. Então é uma figura bastante presente na história do evangelho, nas narrativas. A gente vê que ele se adianta aqui aos discípulos, quando o Senhor diz que haveria escândalo no meio deles, por causa da sua prisão, né? Que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersadas. Então Pedro se adiantou dizendo que não se escandalizaria no Senhor. E nunca
nunca comigo, né? Ele disse. Aí Jesus disse que antes que o galo cantasse, e era considerado entre eles que o primeiro canto do galo se dava por volta das 3 da madrugada, né? Terceira vigília, era às 3 da madrugada. E o Senhor disse para ele que ele iria negá-lo. Isso aconteceu, como narram os evangelhos, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o aspecto histórico. Por isso Pedro, não que os outros não tivessem vontade de dizer ao Senhor que não iriam traí-lo, né, ou não iriam negá-lo, mas adiantou-se Pedro porque ele era sempre quem se adiantava em todas as intercessões. Mas ele acabou negando o Senhor por causa do poder das trevas, né? E eles também tinham expectativa de que se Jesus fosse preso e ameaçado, que ele pudesse tomar uma providência divina, fazendo sinais ou fazendo vir fogo dos céus sobre as pessoas, né? Sobre os seus inimigos. E os israelitas estavam sob o jugo de Roma, né? Os judeus estavam sendo sufocados pelos romanos, e eles esperavam que o Messias viesse para destruir este jugo, esta situação de humilhação a que eles se encontravam. Isso ao longo da história, o povo de Deus caiu como escravo muitas vezes, e eles estavam mais, uma ocasião, sendo submetido à escravidão por um outro povo, sob o domínio, tinham que coletar impostos e tudo mais, e enviar para Roma. Havia uma certa expectativa entre os discípulos, que acreditavam que ele era o Messias, se ele fosse preso e ameaçado de morte, coisas assim, ele tomaria uma providência, e foi o que não aconteceu. E isso trouxe um desapontamento muito grande para os discípulos, que nesse tempo ainda não tinha uma ideia do alcance da mensagem de Jesus. O que é que Jesus tinha vindo trazer de verdade? Eles não tinham noção. Então, no momento em que ele foi preso, eles dispersaram. E depois ficaram com medo de dizer que o conheciam. Foi isso que se passou. Não tem nada de covardia nisso, né? Algumas pessoas acham que eles ficaram sem coragem, mas é que diante daquela situação também estava presente todo o poder das trevas, né? O diabo estava com toda a sua força ali, querendo destruir Jesus e atormentando e assustando todos que estavam à volta. Por isso aconteceu esta situação. Tá bem? Alguma pergunta sobre este fato? Podemos seguir? Eu creio que ele falava ali de que não estaria mais com eles, né? Até que eles encontrassem com ele de novo no reino, né? Do Senhor, no reino de Deus. Creio que ele se referia a este fato. O que é o fruto da vide? Na verdade é o Senhor, né? É estar com o Senhor. O beber do fruto da vide era estar com ele, né? Pelo Novo Testamento, pelo pão que ele significava para a igreja, pelo corpo da igreja que ele era, né? E o Senhor é o cabeça da igreja, e nós os membros da igreja, né? Os membros que constituem o corpo da igreja. Então, ele disse, eu penso que o que ele quis dizer aqui, é que eles não mais estariam com ele, porque ele seria preso daí a pouco, né? Estaria depois participando dessa comunhão, já no reino de Deus. Pastor, sobre essa questão dos discípulos não entender bem a missão do Senhor, primeiro eu acho que eles conviveram muito pouco com o Senhor. Eles conviveram com ele só 3 anos.
É muito pouco. Veja que nós estamos na estrada faz uns 30 anos, não entendemos direito ainda o Senhor. 10 vezes mais que o Senhor, que os discípulos, né? Eles eram muito novos, jovens, e não conseguiam entender bem o que significava o Evangelho. Eles viam o Senhor fazer sinais e falar de doutrinas ocultas, e esconder as coisas do povo, falando por parábolas. Eles não entendiam muito bem. Toda hora eles procuravam o Senhor, explica para a gente essa parábola. E o Senhor ficava bravo, dizendo, vocês não entendem ainda o que eu estou ensinando. Eles não tinham muitas condições. Só mais tarde, depois, quando começa a haver perseguições, e eles começam a sofrer as provas, né, da anunciação do Evangelho, é que eles passam a compreender o significado do Evangelho e da missão do Senhor. No caso dos apóstolos, eu nem sei se eles entendiam também pela via da razão, porque eles eram muito simplórios, né? Coletor de impostos, pescador, eram pessoas simples, como nós somos. E o Senhor também não dava explicações assim sobre uma doutrina racional, é assim que funciona, tudo mais. Não era esse o caráter da instrução que Jesus dava. Ele pregava e anunciava e falava por parábolas. É evidente, ele deve ter dado instruções que não estão nos evangelhos, ter tido conversas com os seus discípulos que não estão narradas no Evangelho. A gente não sabe o que foi que ele disse em algumas passagens, mas ele deve ter dito, né? Nós percebemos que os Evangelhos são um resumo da vida do Senhor, narrativas nem sempre harmônicas daquilo que se falou sobre a vida de Cristo. Mas mesmo assim, apesar de uma certa desarmonia, os escritos são considerados escritos muito graves, né, e sérios. Por isso, se transformaram na base da igreja cristã. Os fundamentos da igreja cristã se assentam nesses documentos do Novo Testamento, os evangelhos e as cartas apostólicas, Atos dos Apóstolos e a profecia do Apocalipse. É o nosso documento. É o texto no qual se deve fundamentar a igreja cristã. O Velho Testamento é para nós confirmarmos quem é Cristo. Essa coisa de que os apóstolos citavam muito o Velho Testamento. Sim, mas não tinha o Novo. Como é que eles iam citar o Novo? Pois o Novo é a história deles. As pessoas não separam essas coisas, né? Eles só tinham que citar o Velho Testamento mesmo para falar de Jesus. Pois o Novo Testamento é a história desses homens. E o que eles disseram, o que eles viveram, o que eles sofreram. Como eles fundaram a igreja primitiva, como Paulo espalhou a igreja pela Europa, pelos outros países circunvizinhos ali. Tá bem? É bom a gente saber disso, porque alguns cristãos não sabem se são cristãos ou judeus, eles ficam confundidos, né? E cita toda hora o Velho Testamento, a história antiga, que é uma história bonita, belíssima, temos que conhecer, é um exemplo de fé, de obediência, etc, 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 porém o Novo Testamento fica esquecido. É o ponto alto da igreja, é o Novo Testamento, é a morte vicária de Cristo, derramamento do seu sangue, a remissão dos nossos pecados e a ressurreição, coisa que a lei de Deus antiga não proporcionava a ressurreição para você, ao contrário, a lei te condenava. E a história é cheia de coisas vergonhosas, a história do povo antigo, do povo de Deus, traições de toda ordem, mentiras, assassinatos, é uma história primitiva demais para o nosso tempo, não serve, a não ser de documento que mostra como foi o passado. Mas não serve, nossa documentação é o Novo Testamento. As igrejas evangélicas, se quiserem ser mesmo evangélicas, elas precisam centrar a atenção no Novo Testamento. Acontece que no Novo Testamento não pede dinheiro. Esse é um dos problemas, que ninguém gosta de mexer com o Novo Testamento. Tratar do Novo Testamento, que pede para você dividir o que você tem com os outros. Imagina, pastor, que a igreja evangélica verdadeira deveria ser uma comunidade de irmãos, onde os membros se ajudam uns aos outros, materialmente, inclusive. Você acha que alguém está disposto a fazer um cheque para ajudar o irmão? Acha mesmo? É fora da realidade. Na verdade, Cristo é fora da realidade desse mundo.
Por isso existem essas igrejas que falam de um Jesus que não é o Jesus do Evangelho. O Jesus do Evangelho fala que ser pobre é bom, que ser injustiçado é bom, você deve sofrer injustiça calado, que é bom aos olhos de Deus você sofrer injustiça. Paulo diz que se você tiver o que se cobrir e o que comer, e onde se abrigar, você deve já estar contente. Nós não estamos satisfeitos com a casa que temos, com o trabalho que temos, com o carro que temos, com a roupa que temos. Nós queremos mais. E vamos a essas igrejas pedir a Deus que dê riqueza para nós, prosperidade e tudo mais. Não é Jesus isso. Não tem nada a ver com Jesus. Paciência, mas o Evangelho verdadeiramente é uma instrução de renúncia e de amor ao próximo. Você tem que renunciar a você mesmo para viver para as pessoas. O que a gente vê? A gente vê irmãos aqui preocupados com o próximo. Fala para mim. Os irmãos procuram a igreja, mesmo os irmãos da nossa igreja, preocupados com a sua própria vida, com a sua vida pessoal. Ou não? Fala para mim se é. Cada um está cuidando do seu gado, da sua casa, ninguém está pensando no outro que está sofrendo, não. Entende como Jesus está longe de nós? Está muito longe, irmãos. Eles mataram o Senhor por causa disso, porque o que ele ensinava ia contra o sistema religioso estabelecido. E se ele voltasse aqui hoje, você tenha certeza que ele ia ter muito problema com os evangélicos. Muito problema. Se Jesus voltasse hoje e pregasse a doutrina dele, ele ia ser perseguido, porque como ele fazia, ele entrava nessas igrejas que pregam mentiras e desmascarava o povo. Desmascarava essas pessoas, mostrando que aquilo não era a casa de Deus. Com certeza o Senhor seria preso. Hoje eles chamariam a polícia, 190. Invadiu o nosso templo, a Constituição Federal, ela permite nós praticarmos conforme nós entendemos e tudo mais. Está na Bíblia, pronto. Aí o Senhor sairia preso. Os policiais o levariam com certeza. Segundo a lei, etc, etc. Irmãos, Jesus é um grande desconhecido daqueles que deveriam anunciar a sua palavra. É só você perguntar na igreja, quem está disposto a repartir o que tem com o teu irmão? Dar para a igreja é uma coisa, hein? Isso não tem nada a ver com o evangelho da salvação. Nada a ver. Repartir com seu irmão. Acolher o seu irmão em casa. Você tem mesmo coragem de acolher uma pessoa na sua casa que é irmão seu? Para ajudá-la, para assisti-la? A vida capitalista não permite isso. Contra o evangelho da salvação. Capitalismo. No sentido teológico. Não estou falando no sentido político, não. Diz que no sentido político é o melhor que se pode ter nesse mundo de loucos que nós vivemos. Se não houver o capitalismo, a coisa tem que ser a ferro e fogo. Pelo menos no capitalismo as pessoas têm uma ideia de liberdade, né? Acham que estão livres, embora sejam escravos de uma outra coisa. Os irmãos percebem? Então, nós vivemos mergulhados nesse mundo. Como vamos ser diferentes? Pastor, mas naquele caso dos discípulos, não é que eles não queriam Jesus que foi apresentado a eles. É diferente a situação de hoje, porque quando que eles aceitaram Jesus de verdade, foi quando lhes foi dado o Espírito Santo. Então, a igreja que diz ter o Espírito Santo, que é a igreja pentecostal, a igreja evangélica diz que tem, tal, o Espírito Santo. Se tivesse o Espírito Santo mesmo, ela tinha que ter toda a doutrina de Jesus e a vivência que Jesus ensinou implantada dentro dela. E a grande pergunta é essa que a gente tem que fazer. A igreja está disposta a viver uma vida comum? Cada um abrir mão dos seus bens para uma vida comum? É isso que a gente tem que perguntar, porque isso fala fundo ao nosso bolso.
Tudo é bom, mas eu tenho minha casa, você tem a tua. Eu tenho minha conta bancária e a sua. Se você precisar de mim, você fala comigo. Se eu puder, eu te ajudo. Aí, se eu puder, fica ali, sabe, no espaço. Não é verdade? Hoje, para os irmãos vir ao encontro de irmãos, nós temos que lançar laços para pegar os irmãos, como ovelhas que querem sair correndo do pasto do Senhor, do campo do Senhor. Não é? Por quê? Porque o irmão, a irmã tem dinheiro para fazer qualquer coisa, menos se inscrever no evento. Para qualquer coisa, porque você continua vivendo, todos continuam vivendo, comendo, indo e voltando, mas para vir no evento do Senhor, é um encontro de irmãos, para tratar de assuntos da igreja, o encontro não pretende passear, não vamos fazer um passeio, né? Trazer os irmãos aqui para a gente passear, se ver, cantar para o Senhor, não, nós estamos tratando da igreja de Cristo, que precisa de ser discutida entre os irmãos, porque a situação hoje da igreja é lamentável. Não posso, não dá, daqui 1 ano eu vou, daqui 2 anos eu apareço, daqui 3 anos eu vou, daqui 10 anos o mundo já acabou. Não precisa vir mais. Eles não têm pressa, pastor. Sabe por que o povo não tem pressa? Porque eles acreditam no mundo. Não é? É assim, os nossos irmãos, assim, a maioria dos irmãos acredita no mundo. A fé que eles têm é no mundo, não é em Deus. Deus falou que o mundo vai para o buraco, e eles não acreditam nisso. Sonham ainda que tudo vai dar certo. E nós, como pregadores, somos como pessoas que vivemos fora da realidade, são pessoas loucas, porque ai de nós se não anunciarmos o fim do mundo, ainda que ele não acabe. Não é? Jesus anunciou, não acabou. Paulo anunciou, não acabou. Eles foram anunciando. Ai de nós se nós não anunciarmos esse fim. Não é? Mas o povo não se preocupa com isso. O que estão fazendo? Dizia a Escritura, cuidando do gado, de casa, não sei do que, do futuro, da escola, do filho. Preocupados com a sua própria vida. Jesus, ele fala que você tem que ter uma outra mentalidade. E aí está o problema. Nós estamos contaminados com a mentalidade do mundo, a doutrina política e de vida que nós estamos habituados a engolir ela todo dia. Amanhã de manhã a gente já levanta e sai correndo atrás de quê? De trabalho, de dinheiro, de pagar conta, de levar menino na escola, enfim. Aqui ainda a gente respira, né? Pouquinho, respiramos um pouquinho do ar do Senhor. Ainda aqui nós sonhamos com uma vida comum. Então, tem pessoas que acham que pagando dízimos, elas estão em paz com Deus, né? Estão quites com Deus. E alguns pastores até fazem com que as pessoas pensem dessa maneira. Mas isso não é Novo Testamento. Pode ser até Velho Testamento, mas Novo Testamento não é. Houve alguns que saíram daqui para pagar dízimos, porque nós não cobramos dízimo. Paciência. Tudo porque quer pagar. Eu estou para fazer uma conta para o pessoal que quiser pagar, depositar lá. Não é, pastor? Pelo menos a gente dá um bom uso a esse dinheiro. Aí agradamos a todos. Mas aí daquele que faz qualquer obra que pensa que Deus se agrada por ela. Não tem coisa mais hipócrita do que a pessoa fazer uma obra e chegar para Jesus e dizer, olha, eu fiz a obra, dá para o Senhor me fazer o bem? Eu mereço. A cruz, ela fala alto contra essas pessoas. Não entrarão no reino, de forma nenhuma. As obras dos homens não têm valor nenhum. Nem as nossas virtudes, nem coisa alguma. Nós precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E saber que Ele é suficiente, só a morte dEle é suficiente para nos purificar, nos tornar pessoas melhores. Isso sim, esse é o caminho da verdadeira salvação. Mas obras, elas não valem nada. Para Deus não. As nossas obras são dispensáveis. Nós temos que crer em Jesus Cristo, arrepender da vida velha que nós temos, né?
para crer em Jesus. Pastor, é fundamental nós anunciarmos o fim do mundo e as pessoas ter medo do fim do mundo, para que elas sejam preservadas. Se elas não tiverem medo, se não houver uma preocupação nossa em relação à volta do Senhor, aí pode fechar a igreja. Porque a igreja, ela é o ponto mais alto, é a anunciação dos tempos do fim. Esse é o nosso papel. Temos que fazer isso, a igreja tem que esperar a volta de Cristo todos os séculos, ainda que for vir, e se ele não chegar, todo mundo tem que esperar e anunciar essa vinda. Embora nós suspeitemos que os dias não estão muito bons, não é? Suspeitamos, porque nunca houve o que está acontecendo no mundo, uma degeneração em todos os países da vida e a distorção dos valores conquistados, ensinados pelo Pai. Todos os valores que a civilização conseguiu estabelecer como normas de vida estão sendo destruídos rapidamente, por causa do interesse financeiro. Por trás disso estão mercadores de almas, porque quem distorce a vida para ganhar dinheiro, e isso o sistema está fazendo, os donos de grandes empresas e conglomerados, eles na verdade estão mercadejando almas, porque eles estão comprando almas para o inimigo. Quem se deixa arrastar por eles? Pelas fantasias que eles colocam na cabeça das pessoas. São muitas hoje, são muitas. Preste atenção na televisão para ver. Bem, você vai ver o que está acontecendo. Que Deus te dê olhos de ver. Tem gente que não vê coisa nenhuma, está tudo certo, está tudo bom. É assim mesmo. Então tá bem. Vamos seguir. Vamos seguir. Pastor entendeu direitinho, né, pastor? Eu acredito que assim que o Espírito Santo veio em Pentecostes, começando uma nova era, acho que os céus ficou aberto. E nós temos que compreender que o Espírito Santo nos ajuda a entender Jesus. O Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender as coisas que nós precisamos compreender. E antes de Jesus não havia este acesso. Só os profetas conseguiam estar com o Espírito. O povo não tinha essa oportunidade, esta porta que foi nos dado por Jesus. Um derramamento do Espírito sobre nós. E por isso nós temos hoje a chance de compreender a mensagem do Evangelho. Se nós não dermos ouvidos ao mundo, se nós dermos ouvidos ao mundo, não vamos compreender coisa nenhuma. Tá bem? Olha, até os jovens a gente dá um desconto, mas a nós velhões, a nós que já estamos desgastados já, todo mundo com a barriguinha sobrando, irmãos, é hora da gente abrir os olhos, para não se deixar enganar. Amém? Vamos dar sequência, irmãos. Foram a um lugar chamado Getsêmani, versículo 32. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai.
Basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém. Bem, nós temos aqui uma situação em que Jesus, ele se levantou para orar. Ele se cercou de alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. A sua alma estava angustiada, intranquila, né, porque aproximava-se a hora da prisão, do seu julgamento e da sua crucificação. E ele sabia como essas coisas iriam acontecer. E nesta angústia ele pede ao Pai que pudesse passar dele aquela provação, mas que a vontade dele se cumprisse. E ele usa essa expressão Abba aqui, que é uma expressão de carinho, né, de um filho para com o pai. É como se nós chamássemos nosso pai de papai ou de paizinho. Essa expressão Abba, não é comum no Velho Testamento, porque no Velho Testamento não havia uma relação entre o crente e Deus de uma forma tão amiga, tão próxima, tão cheia de amor, como existe no Novo Testamento. Né? Então, no Novo Testamento existe esta forma do crente se relacionar com Deus, e Ele nos recebe também como um pai. Tá bem? Nós vemos aqui que houve um evento em que os discípulos acabaram dormindo, um pouco por não compreender bem o que se passava, outro pouco por causa da força das trevas que estavam ali atormentando o Senhor devido a aproximar-se o momento. E acho que o que mais interessa para nós aqui na passagem é o Senhor instruindo no versículo 38 para nós vigiarmos e orarmos, de maneira que nós não entremos num estado de tentação e de dúvidas. A vigília e a oração é fundamental nos momentos de embate, né? Pois o inimigo, quando pode, ele ataca. Tá certo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nosso espírito pode estar até já preparado, esclarecido, mas temos uma força, um braço forte que nos arrasta para a tentação e para o pecado, que é a carne. A carne é fraca, né? Então não podemos dar ocasião à carne, ter cuidado com isso, tá bem? Para nós não sermos arrastados para o buraco. Existe uma concordância entre os evangelhos, que ele ficou angustiado naquela hora, e talvez ele tenha sentido como nós, como homens, né? Talvez não acontecesse com ele, embora se não acontecesse nós não seríamos salvos. E há algumas colocações de estudiosos que pensam tratar-se de uma interpolação, ou seja, um acréscimo dos copistas antigos acerca do que ele havia dito. Algumas pessoas pensam que o que ele disse ali é incompatível com tudo que ele disse no Evangelho, na sua vida, né? Morrer para o Senhor não era uma coisa complicada, ele tinha certeza da vida eterna. Então ele se mostra aqui como uma pessoa fraca. Senhor, se for possível, tira de mim este cálice, né? Há algumas controvérsias entre os estudiosos, algumas discussões sobre essa passagem, talvez possa não ser bem assim, né? Quando ele fala, Senhor, Senhor, por que me abandonaste, ele na verdade está recitando um salmo. Não é essa passagem, essa outra aqui do cálice é que é motivo de discussão entre os estudiosos do tema, tá bem? Tudo que a gente fala aqui pode ser suposição, então não adianta a gente falar nada sobre isso, porque o comentário dele é o mesmo fora do contexto do resto da sua missão. Seria estranho que ele não quisesse enfrentar o sofrimento na cruz, pois ele veio para isso.
e não querer passar por isso. Ele sabia que tinha que passar por isso para a redenção de muitos. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por este momento de comunhão com o Teu Santo Espírito, que Ele nos abençoe nesta noite, trazendo paz e entendimento das coisas que são de cima, que possa continuar conosco durante a assembleia, abençoando o pastor que vai fazer a pregação, que a palavra dele seja cravada nos nossos corações, que retornemos animados e iniciemos uma semana cheios de esperança e confiança na palavra de Deus. Amém.